Oi, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Como muitas pessoas estão me perguntando, me questionando, que quer saber mais sobre o duplo. Aí eu resolvi fazer algumas lives e vou dar. Oi, tudo bem, Leandro? Seja muito bem-vindo. Inspira Motivacional. Sejam bem-vindos, viu? Muitas pessoas ficam me perguntando e querem saber mais profundamente sobre o duplo, apesar que já tem várias pessoas na internet falando sobre esse assunto, né? Não é nem várias pessoas, poucas pessoas falam sobre esse assunto e entende-se muito pouco, né? Por ser um assunto bem complexo, mas muito profundo. Oi, Ângela, seja bem-vinda. Ângela Núbia, seja bem-vinda, querida. Bom dia. Como é um assunto complexo, profundo e está muito relacionado com a nossa vida diária, eu resolvi fazer algumas lives falando sobre esse assunto e vou dar um treinamento também para aprofundar nesse assunto. Se alguém tiver interesse, escreva abaixo do vídeo, logo depois que eu postar o vídeo, vocês escrevam abaixo que vocês têm interesse, tá? Que eu vou formar um grupo pra gente para se aprofundar nesse assunto, dar um treinamento, tá? Para aprofundar nesse assunto, tá ok? Hoje eu vou falar sobre a parte do tempo. O que é o duplo? O que é essa lei do desdobramento do tempo? Algumas pessoas até perguntou a última live que eu falei, eu citei o Jean-Pierre Garnier Mallet, as pessoas me perguntam quem é esse, quem que é, não sabe do que se trata. A lei do desdobramento do tempo é uma lei física que foi descoberta pelo astrofísico, um físico francês, o Jean-Pierre Garnier Mallet. E ele fala justamente aqui nesse livro, já falei em outras lives, tá? Vê? Mude o seu futuro através das aberturas temporais. E esta descoberta, ela está envolvida com a física quântica também, tá? A física quântica. Eu li esse livro, assim, várias vezes. A primeira vez que eu li ele, eu não consegui entender bem o final dele. E por incrível que pareça, quando eu peguei ele para ler de novo, eu li tudo, chegou no final, a mesma coisa. Porque eu não sei sobre astrologia, sobre os astros, né? Astrofísica. E assim, num dia eu terminei de ler ele, no outro dia veio parar nas minhas mãos um livro onde eu consegui entender totalmente o final do livro, que ele fala de astrologia, dos 12 signos dos zodíacos. Eu fiquei pensando, o que tem a ver os signos dos zodíacos com essa descoberta científica, né? E aí me esclareceu tudo. Muito interessante. Já várias vezes eu ativei o meu duplo, e já tive assim, respostas maravilhosas, viu, gente? Então, essa é uma descoberta científica. Gente, não é misticismo, não é balela, não é mais um charlatanismo, como muitas pessoas pensam e falam que é. Isto é real e verdadeiro. Tudo que eu passo aqui para vocês, eu não passo assim de qualquer forma, apesar da minha forma simples de passar. Eu tenho uma maneira simples de passar, bem assim, simples mesmo. Eu pesquiso, eu vou atrás, eu estudo sobre o assunto para poder passar para vocês. E de conhecimento de muito tempo, que eu estudo muitos assuntos, então eu estou encaixando várias situações do que eu estudo. Então, eu já falei sobre as terapias quânticas que estão entrelaçada e vieram para ajudar nessa transição planetária. Esses dias também já falei sobre a relação dos três conceitos lá, né? Da o Ho'oponopono, o duplo e a física quântica. O que tem a relação desses três?
para vocês entenderem. E agora eu quero falar sobre o duplo. Essa parte do duplo quântico do Jean-Pierre Garnier Mallet, que é uma descoberta científica que ele estudou mais de 10 anos ou 15 anos, em 1988, mais ou menos, que ele começou a estudar, foi publicado nas revistas científicas de física durante de 98 a 2006. Em 2006 que ele foi reconhecido, que ele conseguiu provar cientificamente, gente, a nossa parte energética, ondulatória. O que é isso, energético e ondulatório? É o que eu venho sempre falando em outras lives, nos meus cursos eu falo sobre isso. Nós temos duas naturezas. Uma natureza física e uma natureza ondulatória, que fala dentro da física, né? Ondulatória espiritual. Eles falam ondulatório por quê? Porque está numa energia sutil, em uma vibração mais elevada. Por isso que fala ondulatório, está em forma de onda. Então está em vibração mais acelerada. Então nós estamos na parte física, temos duas naturezas, a física e a ondulatória ou espiritual. E o que é esse duplo que o Jean-Pierre fala? É exatamente isso. Ele fala que nós temos um eu ondulatório, que nós temos um eu físico e um eu ondulatório. Só mudou de nome, gente, só mudou de nome. Então, esse eu ondulatório que ele fala vive nos três tempos. Nos três tempos. O que é esses três tempos? Passado, presente e futuro. Em uma velocidade acelerada. O que ele quer dizer essa velocidade acelerada? Se os três tempos, eles estão acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo. Dentro desse estudo e dentro da física quântica, da mecânica quântica, o que eles comprovaram? Que não existe tempo. O tempo é uma percepção física nossa. O tempo e espaço é percepção física nossa. Não existe passado nem futuro. Os três estão entrelaçados e acontecendo ao mesmo tempo. E esse nosso eu ondulatório, ele está nesta dimensão ondulatória, que é a dimensão espiritual. E este nosso eu quântico ou eu ondulatório, ele pode buscar, ele busca situações futuras e trazem para nós, para que nós podemos mudar a nossa realidade física presente. E através do passado, podemos consertar problemas no futuro. É muito complexo, gente. Para vocês quiserem ler esse livro, eu indico, mas ele é complexo para ler. Eu já falei em outras lives, em outros vídeos. Para ler não, para entender. Ele é bem complexo porque é puro cálculo matemático que ele fez. Para vocês terem uma ideia, no final ele fala da astrologia. Ele fala que ele teve que estudar a astrologia para completar o estudo. E aí eu fui entender o porquê. Então, voltando, este nosso eu ondulatório, o eu quântico que ele fala, vai lá no futuro buscar a melhor futuro possível para trazer para nós. Nós temos uma troca de informação. Pelo que eu, assim, estudando, entendi, ele fala que isso acontece através do sono. No sono. Depois eu vou falar em outras lives mais profundo sobre esse assunto e também no treinamento, que aqui não tem como falar tudo, porque é muito complexo. Tem que falar detalhadamente para vocês entenderem. Então, esse nosso eu ondulatório, quando você dorme, a gente fica com o corpo, o quê? Sem percepção física. Quando você dorme, o sono tem o sono profundo e o sono REM. Ele fala que é no sono REM. Mesmo o sono REM, sono profundo que nós temos, é o sono que não temos sonho. É como se você estivesse em coma. O sono REM é o sono que você... É como se fosse uma onda. Você sobe e desce, sobe e desce. Quando você emerge no sono REM, você está mais superficial, quase acordado, com os seus olhos como se estivesse piscando
muito. Se você for olhar uma pessoa que estiver dormindo, você percebe que ela está com o olho assim bem rápido, como se estivesse piscando dormindo. Então, nesse estado, a pessoa está sonhando. E neste estado que há troca de informação com o nosso duplo. Eu vou falar nesse daqui mais pra frente para vocês entenderem. Vamos o passo a passo. Então, esse nosso duplo, ele pega a informação do nosso corpo, vai no futuro e traz o melhor futuro, a melhor situação que nós podemos viver. Então, se nós estamos o tempo todo só pensando coisa negativa, não tem como ele trazer algo interessante. Mas vamos deixar isso para mais para frente para a gente falar mais sobre esse assunto. O que eu quero falar aqui também? Algo que eu não tinha entendido, que ele fala da astrologia, né? Da astrologia. Dos 12 signos dos zodíacos. Eu falei, eu não entendi por que ele entrou nesse assunto. E também ele fala do calendário maia. O calendário maia é o calendário que mais condiz com as situações do que está acontecendo no planeta e com tudo, os acontecimentos. O calendário maia é o que mais se encaixa nesses acontecimentos. Então, o que tem a ver os 25 mil anos, 25, 900 e algumas coisas, 900 e pouco lá que ele fala que é. É mais ou menos 26 mil anos. Eu fiquei, mas eu não entendi. Por que 26 mil anos? O que acontece? Se você perguntar no dia a dia, você vai ver que muitas pessoas não sabem quanto tempo existe o mundo. Muitas pessoas não sabem quanto tempo existe o mundo. Uns pensam que é 4 mil anos, outros pensam que é 7, 6. Eu, pelo menos, tinha a noção, achava que o mundo, é claro que anteriormente, claro que existia muito mais tempo. Mas assim, o que está escrito na Bíblia e os que a gente sabe é mais ou menos uns 7 mil anos. E aí eu pensei, o que aconteceu antes? A gente não sabe. É aí que vem as descobertas dos dinossauros, essas situações todas, né? Então, o que tem a ver os 25 mil anos com as 12 signos do zodíaco? Acontece que cada era está envolvido com um signo do zodíaco. Nós estávamos na era de peixes. E agora nós estamos na era de aquário já. Na era de aquário. O que acontece? Cada era... Vamos fazer live vendendo ovo. Vamos fazer live vendendo ovo. Cada era é mais ou menos 2.128 anos. Para vocês entenderem aqui desde o princípio, tá? Para vocês entenderem. E a era de peixes começou lá no nascimento de Jesus. Lá no nascimento de Jesus. E o que diz a Bíblia? Que Jesus veio para quê? Para ajudar a humanidade, a salvar a humanidade. É isso que está escrito na Bíblia, né? Isso é percepção que eu entendi, tá? Lendo o livro e fui entender. Então, cada 2.000 anos é uma era, e cada era, a venda de ovo me tirou o raciocínio. Cada era está envolvido com um sentimento desses signos zodíacos. Está envolvido com um sentimento. E o período é 2.128 anos. Aí que se encaixa, que fala que é o finais dos tempos, o pessoal fala que é o final do mundo, que o mundo vai acabar, esse negócio todo. É aí que se encaixa, que já se passaram, o mundo já passou por todos esses signos dos zodíacos. Esses 12 signos, que contando dá 26 mil anos, mais ou menos. Dá 26 mil anos, foi aí que eu entendi. Por isso que eu não tinha entendido o final do livro, por causa dessa parte. E agora nós estamos o quê? No último signo dos zodíacos, que seria o aquário. Entenderam? Aquário. E cada era desta está envolvido um sentimento, um acontecimento planetário, uma situação planetária. Aí que eu fui entender o porquê que ele teve
estudar astrofísica e colocar isso dentro do estudo dele. E o que tem a ver o nosso duplo com tudo isso? Olha só, Jesus fala que Jesus veio para ajudar a salvar a humanidade, o planeta. De uma passagem de um signo para o outro, há uma abertura temporal. Isso que fala as aberturas temporais. Aqui tem um envolvimento. Esse aqui é uma abertura, mas tem várias aberturas, tá? Há uma abertura temporal. O que é isso, uma abertura temporal? Há uma abertura no espaço-tempo, nas dimensões espiritual e material. Por isso que há sofrimento na humanidade. Por quê? É como se nós estivéssemos vivendo cegamente, sem saber o que está acontecendo. Por quê? Nós não tínhamos direções espirituais para nós direcionar o que deve fazer no mundo. O que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, o que tem que fazer, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, nessa abertura temporal, de um signo para o outro, há uma abertura temporal. O que acontece? Nós temos contato com a parte espiritual e a parte espiritual tem contato com a gente. É uma troca de informação. Por isso que está falando que agora o planeta está muito... As pessoas, a humanidade estão muito sensível por causa dessa abertura temporal, dessa transição de um estado, de um período para o outro. E o que tem a ver Jesus com esse estado, com essa abertura temporal? Jesus, ele veio bem numa abertura temporal, há 2000 anos. E também eu me encaixei assim claramente, uma parte que está escrito, ninguém vai ao Pai senão por mim. Como a gente está nessa abertura temporal, nós estamos suscetíveis a influência de seres trevosos da parte espiritual. Para que isso, como nós já estamos no sofrimento há 26 mil anos, o que acontece? Jesus veio e ficou nesta abertura temporal. Ele fechou essa abertura temporal há 2000 anos, para que a gente não tivesse mais influência de seres trevosos, espirituais. E agora abriu de novo. Ele fechou essa abertura e ele está nesta porta. Por isso que ele fala que ele é a porta, porque ele está nessa porta de abertura temporal. E agora se abriu de novo, outra vez abriu essa abertura temporal e nós estamos suscetíveis a influências espirituais, tanto boas quanto ruins. Nós estamos suscetíveis a isso. O que acontece? E agora chegou o final do ciclo dos 26 mil anos. Porque findou os 12 signos do zodíaco. Está findando. Agora é o último. Agora seria o aquário. E agora essa nova era pede muita espiritualidade. Muita espiritualidade. Então, e Jesus, o que acontece? Jesus não veio para aquela era dele, ele veio para esta daqui. Ele fechou a abertura temporal lá para que houvesse essa transição para o novo ciclo, para a nova situação da nova era. Essa era da iluminação, da expansão de consciência, da espiritualidade. Se vocês forem notar aquilo que eu já falei, das terapias quânticas, de tudo que está vindo à tona, que foram oculta da humanidade, o conhecimento, que nós temos o poder de criar nossa realidade, transformar a nossa vida, ter saúde física, e isto foi oculto de nós. E agora está vindo à tona isso para mostrar para nós o tamanho do poder que há em nós. E aqui entra esse estudo do Jean-Pierre Garnier Mallet, entendeu? Aqui entra esse estudo que nós temos um duplo que ele está velando por nós. Esse duplo que ele fala é o nosso espírito. Muitas pessoas falam que é o eu superior, a centelha divina. Eu só falo que nós temos duas naturezas, natureza física e a espiritual. Até que nos estudos orientais,
os estudos indianos, eles falam que nós temos 7 corpos. Eles separaram tudo em 7 corpos. Na realidade, se você for observar, são só duas partes, física e espiritual. Aí eles separam corpo físico, os orientais, né, os indianos também. Corpo físico, emocional, energético, mental, espiritual e assim sucessivamente. Mas para mim só são dois estudos. Dois corpos, o corpo físico e o corpo espiritual. Corpo físico, nós estamos aqui na matéria, sofrendo, sem saber de nada, sem percepção do espiritual. Isso vem acontecendo, gente, há milhares e milhares de anos. É aqui que entrou o sofrimento da humanidade. É como se você estivesse às cegas para um lado e para o outro sem saber para onde ir. E esses estudos dentro da física quântica e agora esse do Jean-Pierre está fechando os ciclos assim de conhecimento, que ó, com certeza tem muito mais por aí, encaixa direitinho o autoconhecimento para nós sabermos que nós temos uma parte espiritual dentro de nós, um espírito que é o nosso duplo, que trabalha 24 horas para o nosso bem-estar. Só que nós estamos o quê? Não falo desassociado, sem a percepção disso. As pessoas estão tão na matéria que não se observa, não se percebe intuições. A gente tem intuições, sonhos, que é todas as percepções que a gente tem que ter desse nosso duplo, que é o nosso corpo energético. Ele fala que é um princípio vital. Ele comprovou, o Jean-Pierre Garnier Mallet, ele comprovou cientificamente o nosso corpo vital, que os indianos falam, que os orientais falam, do nosso corpo energético, corpo vital. O que é esse corpo vital? Que dá vida ao nosso corpo físico, que dá toda a energia ao nosso corpo físico. O que é isso? É o nosso espírito em nós. Ele fala que é o eu ondulatório, ou também é conhecido como os gregos falam, ângelos, ou o nosso anjo da guarda. O anjo da guarda, que é o nosso bem, é o nosso espírito em nós. E o espírito em nós também é Deus em nós, é uma parte de Deus em nós. Não vamos falar que nós somos Deus completo, porque Deus, cada um de nós tem uma parte de Deus em nós, que muitas pessoas falam centelha divina, é uma centelha de Deus em nós. Entenderam, gente, essa parte do que é o duplo? O duplo é a nossa parte espiritual, o nosso corpo energético espiritual. É o que dá vida ao nosso corpo físico. Fala que nós não podemos ficar um segundo sem o nosso duplo. O nosso corpo físico não existiria. Então, quem que dá vida para o nosso corpo físico? O duplo. E o que é o tempo, o desdobramento do tempo? Que eles falam que está tudo desdobrado. No livro ele fala que é tudo desdobrado. O que é esse desdobramento? Ele percebeu que as estrelas, os planetas, tudo é desdobrado. É o que fala na física. A massa física e a parte ondulatória. É onda e partícula ao mesmo tempo. Onda e partícula ao mesmo tempo. Percebeu como se encaixou? Onda e partícula ao mesmo tempo. E essa nossa parte ondulatória, que é o nosso eu quântico, viaja em uma velocidade maior que a velocidade da luz. Por que ele fala que viaja? Viaja na velocidade maior que a velocidade da luz. É porque está na parte espiritual e está numa vibração elevada. Ele não viaja, eu falo que ele não viaja para lugar nenhum. Ele simplesmente está numa vibração elevada. Por que ele não viaja para lugar nenhum? Porque os 3 tempos estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos a percepção linear de passado, presente e futuro, como se a gente estivesse caminhando para algum lugar. Mas dentro do olhar da física quântica e dessa lei do desdobramento do tempo, que foi comprovado e tem outros estudos falando do tempo, que o tempo não existe, a parte ondulatória ou espiritual do nosso corpo físico, o nosso eu físico ou ondulatório ou espiritual, ele não está na parte física,
pode perceber. A pessoa, por exemplo, as pessoas que morrem, ela só perde o corpo físico. O corpo espiritual continua e é eterno. Esse corpo espiritual, ele está numa vibração elevada. Não é, vamos supor, como se fosse luz, mas não é essa luz física que a gente vê. É algo sutil. E esta vibração é maior que a velocidade da luz. Por isso que ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Ele visita todos os tempos ao mesmo tempo. E ele busca a melhor situação do futuro para o presente, para a gente viver a melhor situação no presente. Depois, nas outras lives, eu vou falar mais outros assuntos, mais profundamente, sobre os pensamentos que a gente emite, que a gente está criando potenciais para nós e para a humanidade. Como que você acessa como você entra em contato com esse duplo, que é o seu eu quântico. Vou falar mais para frente em outras lives, tá? E relembrando vocês, quem tiver interesse em aprender profundamente sobre esse assunto, que eu vou explicar como você fazer essa aplicação no dia a dia. Gente, isso aqui é algo da nova era. Além do que eu estou falando da física quântica, dessas terapias quânticas que estão aí para ajudar a humanidade a atravessar esses momentos, este daqui é um estudo científico comprovado que é para ajudar a humanidade. Ele também fala, como fala dentro da meditação transcendental. Se 1000 pessoas souber desta lei do desdobramento do tempo, deste conhecimento e aplicá-la no dia a dia, você muda a vibração do planeta. Para melhor, é claro. Se você aplicá-la e viver ela no dia a dia, não é aplicar, é viver ela no dia a dia, vai mudar a sua percepção de mundo e você muda a vibração do planeta. Essa situação que está acontecendo por aí, se muitas pessoas soubessem desse assunto e aplicassem isso no dia a dia, esse conhecimento, você muda tudo que está acontecendo. Gente, e toda essa maldade que está acontecendo por aí é os trevosos que estão por trás desses assuntos, viu? Por trás disso daí. Por quê? Não quer deixar de escravizar a humanidade. E agora, essa nova abertura temporal está trazendo à tona todo o conhecimento que foi oculto da humanidade. O que é oculto? Nós não sabíamos que Deus está dentro de nós, que Deus faz parte do nosso ser mais profundo e do poder que temos de criar a realidade, a nossa realidade, que podemos transformar qualquer situação na nossa realidade através do quê? Daquilo que nós pensamos e sentimos. Já estamos fazendo isso no dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias por ano. Isso há milhares e milhares de anos. Nós não sabíamos disso, mas agora, nesta abertura temporal que está vindo todo esse conhecimento, está vindo à tona para que todos saibam. Não existe o lá fora. Tudo está dentro de você. Tudo está dentro de você. E eu também, depois vocês podem procurar, eu já fiz um vídeo falando sobre uma parábola de Jesus, do filho pródigo, a parte do filho pródigo. Para quem já leu a Bíblia e sabe desse assunto, depois vocês podem observar que faz sentido. É como se a nossa alma estivesse longe do Criador e agora ela está voltando. Você se debateu longe do Criador, está voltando para a casa do Pai. E deixar de sofrer e comer restos de comida do lixo. Gente,
O que aconteceu há milhares e milhares de anos e sempre aconteceu? Separação entre a matéria, a física do newtoniano separou o quê? A matéria, é tudo separado, né? Matéria e espírito. Matéria é uma coisa, espírito é outro. Na realidade, o que a física, a mecânica quântica, todos esses estudos estão trazendo? Não há separação. Eu já falei isso em outras lives, falei nos meus vídeos, nos meus cursos. Não há separação. Nós estamos dentro de uma onda de energia, uma onda só. O que acontece aqui no nosso país pode afetar lá do outro lado do mundo. O que acontece lá afeta aqui. Nós estamos dentro de uma onda só de energia. E é um acontecimento só. É como se fosse uma rede. Você balança essa rede aqui, vai repercutir lá do outro lado. Vamos supor que você pega uma rede de pesca, já viu uma rede de pesca? Você estica ela e você balança de um lado, ou pode ser qualquer outra rede. Você estica ela e balança de um lado, vai repercutir do outro lado. Assim é o nosso planeta. O que você faz aqui acontece do outro lado. Então, nessa primeira live, eu quero falar eu vim falar para vocês dessa parte do tempo. Não existe passado e nem futuro e nem presente, assim, separadamente nessa percepção física nossa. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Por isso que fala que o nosso duplo viaja a uma velocidade maior do que da luz. Na realidade, ele não está viajando para lugar nenhum, ele simplesmente está acessando todos os tempos, todas as eras, em uma velocidade maior do que a da luz, porque a vibração dele é maior do que a da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. E ele está nessa vibração elevada. E por nós estarmos muito no físico, na matéria, preocupado no dia a dia, você não percebe, não tem essa percepção, que seria uma percepção extrasensorial, que vem através do quê? Da intuição, do sonho, das percepções do dia a dia, entenderam? E é desta forma que o seu duplo vai trazer para você as informações do futuro. Olha só, o que eu percebi, e assim, estudando, pesquisando muito sobre esses assuntos, da física quântica, da mecânica quântica e essa lei do desdobramento do tempo. Quando você conhece profundamente esse assunto, você não precisa buscar respostas em lugar nenhum. Aqui já te dá todas as respostas do que você quer. E com este conhecimento, você faz qualquer coisa na sua vida. Você transforma qualquer situação na sua vida. Você não precisa daqui a acolá se debatendo. Como eu tenho a saúde perfeita? Vai ali. Como eu tenho prosperidade? Vai ali, buscar ali. Como eu tenho o relacionamento do sonho? Vai buscar ali. Com este conhecimento, você muda qualquer situação da sua realidade. Gente, isso é para toda a humanidade. Não é tem que fazer isso, outra coisa. Isso aqui não é técnica, não é método, é um princípio vital, é algo existente em você, em nós. Ele fala que é um princípio vital. O que é princípio vital? É algo que faz parte, é intrínseco nosso. Você tem que fazer essa técnica para alcançar isso, você tem que fazer esse método para alcançar isso. Não, aqui não. Aqui é simplesmente saber como é essa dinâmica, como é essa situação, como que é quem é esse eu quântico? Quem sou eu? O que eu devo fazer? O que eu estou fazendo que está prejudicando a mim, as pessoas à minha volta e o planeta? Porque toda essa situação é responsabilidade nossa. Entende? Então, quando você tem esse conhecimento, você muda toda a sua realidade. Toda a sua realidade. Não é método, gente. Não é método, não é técnica. É conhecimento. É um conhecimento profundo, comprovadamente científico.
Não tem assim, falar, isso aqui é alguém que inventou, é balela, é místico. Ele até fala várias vezes, isso não é místico, não é nada de invenção, é um estudo muito sério que ele fez. Eu falo que os princípios da física quântica, da mecânica quântica, e esse princípio da lei do desdobramento do tempo, essa descoberta da lei do desdobramento do tempo, gente, escancarou tudo que estava encoberto. E ainda nem começou. Eu já até comentei em outras lives. Nós não sabemos da missa à metade. Quando vir tudo à tona, muitas pessoas vão ficar de cabelo em pé e vai se perguntar, mas o que fizeram da nossa vida? Isso tudo, gente, está envolvido com seres trevosos atrás de tudo isso para escravizar a humanidade. Para vocês terem uma ideia. E agora acabou o tempo da escravidão. Agora é a era da iluminação, de você ser livre, de ficar preso a situações que te colocaram. Entenderam? Este é um pequeno resumo, um pouquinho do que eu vou passar para vocês. Vou fazer várias lives e depois, ao final, eu vou dar o treinamento sobre esse assunto, tá? Quem tiver interesse, escreva abaixo do vídeo, eu quero, ou fala comigo pelo direct. Eu vou formar um grupo para me dar um treinamento, para me explicar detalhadamente esse assunto, para você aplicar no dia a dia. Este assunto não é, eu não estou passando algo para você que você já não tem, ele já faz parte de você. Eu só vou esclarecer e mostrar para você, olha, aqui está o seu duplo, o que você tem que fazer para você ter essa percepção espiritual dele e ouvir ele para melhorar sua vida no dia a dia. Certo? Era isso que eu queria passar para vocês. Bom dia e até o próximo vídeo. Hoje é quarta, quinta, sexta-feira o próximo vídeo, tá ok? Bom dia para vocês e até mais.